Olá, tudo bom? Vamos dar prosseguimento ao capítulo 4, faltando um último tópico, que é um ponto que divide o segmento numa razão dada. A gente vai começar fazendo um desenho, nossa representação simples do espaço. Vou fazer aqui no canto. Eixo X, eixo Y e eixo Z, tá? E vamos supor que a gente tenha dois pontos conhecidos, P1 e P2. Eu vou marcar aqui P1 e aqui P2, tá? Só para não poluir o desenho, eu vou escrever as coordenadas aqui embaixo como se eu soubesse, né? Apesar de elas serem genéricas, vamos fazer de conta que eu sei que as coordenadas de P1 são tais e que as coordenadas de P2 são essas, ok? Quando eu digo que eu tenho um ponto que quer dividir esse segmento em partes proporcionais, então aqui eu teria o segmento, eu quero fazer uma divisão, poder comparar o tamanho desses segmentos, né? Isso não quer dizer que necessariamente o ponto que vai dividir o segmento esteja entre P1 e P2, ok? Eu posso estar interessado em pensar nessa medida ou nessa proporção, avaliando um ponto que esteja fora do segmento. Digamos que aqui, então, no primeiro caso que a gente vai avaliar, eu tenho o meu ponto P, coordenadas x, y, z, fora do segmento P1 P2, e aí eu posso satisfazer esta relação, que P1P tem que ser igual a R P2P. Como é que eu sei montar isso, né? Primeiro, a relação entre P1P e P2P considera o ponto que eu quero descobrir, ou que eu sei para calcular o tamanho dessa proporção. Então, este ponto aparece numa relação de igualdade, porque, de certa maneira, os três pontos são colineares. E aí a gente resgata, então, aquele conhecimento de que, se são colineares, os vetores têm que ser proporcionais. Essa constante de proporcionalidade, nesse momento, é expressa pelo R, que ou eu vou ter que descobrir, ou o exercício vai me dar. Tá bem? A partir disso, eu consigo, então, desenvolver três pequenas equações que vão me dar o cálculo das coordenadas desse ponto, que é o ponto desconhecido. Tá? Vamos reescrever isso. O vetor P1P seria, aqui está o P, né, que é as coordenadas de P1. Então, x menos x1, y menos y1, z menos z1, igual a uma constante de proporcionalidade, né, que é o nosso R, e P2P, que vai ser x menos x2, y menos y2, z menos z2, certo? Como são iguais, né, são vetores iguais, a gente tem as relações x menos x1 igual a R, que multiplica x menos x2, y menos y1 igual a R, que multiplica y menos y2, e z menos z1 igual a R, que multiplica z menos z2. Eu tenho que satisfazer essas relações, resolver esse sistema, trabalhando então a equação separadamente uma a uma, ok? Pegando a primeira, x menos x1 é igual a R, que multiplica x menos x2. X menos x1 igual a Rx menos Rx2. X menos Rx, né? Mudando o termo do lado da equação, igual a x1 menos Rx2. Aqui eu posso colocar x em evidência, ficar 1 menos R, aqui continua agrupado, x1 menos Rx2. Então o x, vejam, o x, a coordenada do ponto que eu quero, é dada pela razão entre x1 menos Rx2 sobre 1 menos xr. Isso me dá a primeira coordenada do ponto, certo? Se a gente fizer para a segunda jogada, é quase a mesma. Y menos y1
igual a R, que multiplica y menos y2. Então, y menos y1 igual a ry menos ry2. Lembrando, qual é a ideia no momento? Que eu conheça a razão, que eu saiba a proporção entre os segmentos. Então, o que eu quero? A coordenada do ponto P, que nesse momento é o y que eu preciso descobrir. Então, y menos ry é igual a y1 menos ry2. Coloca y1 menos r igual a y1 menos ry2. Logo, y igual a y1 menos ry2 dividido por 1 menos r. Observem que essas equações são bastante parecidas, né? Isso é bom, porque no momento que a gente conseguir lembrar de uma delas, a gente consegue também lembrar das outras. São as mesmas organizações, levam em consideração a razão, né, num quociente, as coordenadas do ponto, relativo à coordenada que eu quero trabalhar. Então, para x é essa, para y é essa, para z, a gente já pode deduzir, vai ser z igual a z1 menos z2 sobre 1 menos r. Vocês podem fazer essa demonstração, treinar um pouquinho a álgebra, ver que vocês vão chegar nesse tipo de relação aqui, certo? Então, estas três equações me dão as coordenadas do ponto que divide o segmento numa razão proporcional dada. Agora a gente vai fazer um exemplo retirado do livro, né, o número 33. Eu já deixei aqui as três equações e a gente vai fazer a letra A, que é considerando estes pontos, então, né, o ponto A de coordenadas 7, menos 1 e 3, e o ponto B de coordenadas 3, 0 e menos 12, vou tentar descobrir um ponto P de coordenadas x, y, z desconhecidas, que divide esse segmento numa razão 2/3, certo? É bastante simples, na verdade, eu consigo aplicar esses dados nas equações e descobrir as coordenadas, né? Claro que aqui a gente tem x1 e x2, a dedução foi dada assim, então a gente vai considerar as coordenadas de 1 como sendo de A, as coordenadas de 2 como sendo de B, ok? Então, o x vai ser o x de A, que é 7, menos, cuidado com o sinal, a razão, que é 2/3, vezes o x de B, que é 3. Isso dividido por 1 menos a razão, que é 2/3. Então, x vai ser igual a 7, aqui simplifica, menos 2, divididos por 3, menos 2/3, um MMC que eu fiz ali, 5 sobre 1/3. Na divisão de frações, né, a gente inverte, então 5 vezes 3, x vai dar 15. Essa é a primeira coordenada. Na segunda coordenada, então, y é igual a y de A, que era menos 1, menos a razão, que é 2/3, vezes o y de B, que é 0, divididos por 1 menos a razão, que é 2/3. Aqui vai uma dica, né? Quer dizer, se eu fiz o primeiro denominador com atenção, eu posso repetir nas outras contas, né? Porque todos os denominadores são iguais no menos r. Quer dizer, eu já sei que meu denominador vai dar 1/3. Pode parecer meio bobo assim, mas se aqui às vezes dá uns números mais chatos, no momento em que eu resolvo um, não preciso ficar resolvendo os outros. A gente ganha tempo com isso. Aqui então vai ser menos 1, lembrando que isso então deu 1/3, logo y igual a menos 1 vezes y igual a menos 3. E para o z, então z é igual ao z do A, que é 3, menos a razão, que é 2/3, vezes o z do B, que é menos 12, divididos por 1 menos 2/3. Então, z, 3,
pelos sinais, mais 12 por 3, 4, 4 vezes 2, 8, e aqui tinha dado 1/3. Então, z igual a 11 vezes 3, z igual a 33. Logo, o ponto que a gente procurava, né, que divide o segmento AB numa razão de 2/3, é o ponto de coordenadas 15, menos 3 e 33. Essa é a resposta. Ok? Na letra B, considerando os mesmos pontos, né? Eu tinha apagado aqui. O A que é 7, menos 1 e 3. E o B que é 3, 0 e menos 12. Eu quero dividir o segmento agora ao meio. Isso é interessante? Então vamos pensar assim. A gente tem o segmento AB, tá? Para não ficar muito vago, suponhamos que ele esteja localizado no espaço, né? Que é onde a gente mais tem trabalhado agora. Tá? Eu quero dividir o segmento ao meio. Significa que o meu ponto P agora, ele está aqui. Certo? Se vocês lembrarem, quando a gente começou a aula, eu comentei com vocês que o P poderia estar entre o segmento, né, ou fora do segmento. A gente deduziu, de uma maneira geral, com o P estando fora do segmento. Será que muda alguma coisa agora que o P está entre eles? Bom, a gente vai sair de novo daquela relação, né, que era comparar os vetores de maneira colinear. Uma coisa que eu falei para vocês que a gente precisa lembrar de novo é que a gente sempre estava construindo os vetores em função do ponto P, que é o ponto que divide o segmento. Então, direcionados ao ponto P. Então, aqui eu vou ter que comparar o AP com o BP. E tinha a constante de proporcionalidade, que é o R. Ok? Mas se eu estou dividindo eles ao meio, significa que esse comprimento é igual a esse. Considero também o sentido, em função do P, para apontar para o P, eles têm sentidos distintos, então eu vou ter que pegar o R como sendo menos 1. E aí esta relação se transforma em AP igual a menos BP. Considerando o P como ponto que eu desconheço, de coordenadas x, y, z, e aqui x de A, x de B, quando for preciso, ok? Então, x menos x de A é igual a menos, que multiplica x menos x de B. Então, x menos x de A igual a menos x mais x de B, x mais x igual a x de A mais x de B. Aqui são 2x igual a x de A mais x de B, logo x é igual a x de A mais x de B sobre 2. Para a primeira coordenada, ok? Na segunda a gente teria y menos y de A igual a menos y de B. Então, y menos y de A igual a menos y mais y de B. Y mais y igual a y de A mais y de B. Estudar 2y igual a y de A mais y de B. Logo, y igual a y de A mais y de B sobre 2. Tá? Mesma coisa que a gente comentou antes, né? As fórmulas são bem parecidas. A gente pode fazer a demonstração para a terceira coordenada, que é o z. Vou pedir para vocês fazerem. Só que a gente vai chegar a uma relação que é z igual a z de A mais z de B sobre 2. Tá? Então, a gente tem aqui as três relações
que se vocês puxarem pela memória, isso é interessante, vocês já conheciam essas relações, que são o cálculo do ponto médio. Quando vocês têm a soma das coordenadas extremas dividido por 2, vai dar a equação do ponto médio que a gente já tinha visto anteriormente. Essa parte, né, da letra B, a gente tinha feito aqui a demonstração, levando em consideração isso. Só no rascunho agora, né? Se eu tenho um segmento e quero dividir em partes proporcionais, que significa, partes proporcionais não, partes iguais, né? Significa que o ponto tem que estar, então, entre eles, e eles têm comprimentos iguais. Isto me obriga que a razão seja menos 1, para eu poder fazer os vetores apontando a esse ponto, e a minha equação dá uma pequena modificada, mas aí a gente cai em equações que vocês já conhecem. Então, para fazer este exercício, que especificamente pede para dividir o segmento em duas partes iguais, eu vou usar a equação da proporção, mas especificamente aquela do ponto médio. Então, preciso calcular isso para aqueles pontos A, que era 7 menos 1 e 3, e B, que era 3, 0 e menos 12. Só apenas o exercício está chamando aqui de Q, né? Ao invés de Q. Então eu vou ter o X, o Y e o Z do Q. X de Q, lembrando que é o ponto médio, a soma de X de A mais o X de B, dividido por 2. 7 mais 3, 10 meios. X de Q vai ser 5. Y de Q, menos 1 mais 0, dividido por 2. Então, Y de Q, menos 1 meio. E Z de Q, 3, menos 12, dividido por 2. Então, Z de Q vai ser menos 9 meios. Com essas três coordenadas, eu descobri o ponto Q, que é 5, menos 1 meio e menos 9 meios. Ok?